Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração nesta manhã de domingo, que você possa estar vivendo um dia de adoração, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo em tudo que aconteça, porque Ele é digno de louvor o tempo todo, em todo lugar. Nós queremos louvar a Deus, quero louvar a Deus por todos os benefícios que temos feito, pelas suas misericórdias nesses dias tão difíceis em que nós estamos lutando muito o tempo todo. Nós sabemos que a pressão está grande, nós sabemos que tem sido dias difíceis, mas também nós sabemos que nosso Deus é conosco, que está caminhando com a gente todo dia, todo momento, em todo lugar. Não desanimes, não perca a fé, não perca a esperança, mas cumpra o seu papel, seja fiel ao Senhor, viva Jesus Cristo, anuncie Jesus Cristo a cada dia, a cada momento. E é com prazer que vamos trabalhar um pouquinho hoje de manhã o tema da nossa lição, a imagem do Deus invisível, baseando-se no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6, que nós já conhecemos muito bem, e na nossa revista traz uma pequena parte que fala assim: não farás para ti imagem de escultura. O autor ele vai desenvolver a lição justamente em cima da questão da idolatria dentro de um formato mesmo, dentro de uma forma de veneração, de adoração a esculturas feitas por mão de homens, tanto por gessos, madeiras e outros meios, ou até mesmo a idolatria praticada de outras formas também. Eu vou aproveitar e tentar, se a graça de Jesus Cristo me permitir, explanar um pouco mais o tema para todos nós. Então te convido a fechar os teus olhos e fazer uma pequena oração comigo. Deus bendito, o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Nos ajude nesta manhã a caminhar um pouquinho mais pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na grandeza da Tua Palavra. Nos ajude, nos ensine e nos dê as condições de ouvir, entender, aprender e praticar, para o louvor da glória de Jesus. Assim nós oramos. Amém. A imagem do Deus invisível. Eu fico pensando que, como o autor ele fala aqui na lição, daquilo que as pessoas começam a construir para poder tentar representar a Deus. E a gente fica pensando o que representa a Deus, mas antes disso quero pensar o que representa você. Se eu fosse pedir para você fazer um autorretrato, você desenhar você mesmo, como que você desenharia? Ou se você fosse desenhar alguma coisa que te representasse, um animal, por exemplo, ou até mesmo uma planta, uma fruta, qual fruta você seria? Qual animal você seria? Qual flor ou qual planta você seria? Você certamente já tem dentro de você uma imagem daquilo que te representa. Nós temos já dentro de nós aquilo que já nos predispõe à identificação, seja na cor, seja no estilo de roupa, seja na alimentação, na literatura, em filmes. Já há uma identificação, e no conjunto dessas identificações, isto acaba representando quem é você. Então, nós, de certa forma, já temos representações nossa mesmo. Basta você olhar para você e ver como você se veste, como você anda, como você se alimenta, o tipo de livro que você lê, o tipo de filmes que você vê, o tipo de rotina que você tem no dia a dia. Isso representa você, que já é uma imagem de você. Se alguém for perguntar quem é você, e as pessoas te darem as suas características, pode ser físicas ou de hábitos, que a gente vai descobrir quem é, porque já é uma representação sua. Mas Deus fala claramente aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que não farás para ti imagens de esculturas. Deus ele estava sendo muito enfático. Eu não quero ser representado por aquilo que vocês imaginam que eu sou. Eu não quero que vocês estejam trazendo para diante dos seus olhos uma representação do vosso imaginário, porque nós sabemos que os céus e a terra representam a glória de Deus, mas não é o próprio Deus. Eu não posso usar a lua, o sol, uma árvore, uma planta, um animal
que represente Deus, porque não é a representação de Deus. Nós sabemos muito bem que a única, verdadeira e fiel representação de Deus, que é expressa de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia declara. Então, Deus ele proíbe, ele não quer, ele não concorda. Nós, como cristãos, não praticamos a idolatria na forma clássica que nós conhecemos através das imagens, das esculturas que representam pessoas que viveram aqui nesta terra, ou até mesmo astros e estrelas, né, que representem o Deus que as pessoas dizem acreditar. Nós não temos esta inclinação, louvado seja Deus por isto. Talvez tivéssemos antes, lá no passado, tínhamos no passado, quando éramos ainda, vivíamos a fé sem a pessoa salvadora do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que nós estamos isentos de não colocar representações de Deus diante de nós e começar a cair a armadilha dos nossos corações. Precisamos estar muito atentos. Então, se você fizer esse exercício na sua vida para saber quem é você, nas suas representações, seja de um animal, seja de uma fruta, de uma planta, ou de qualquer outra forma que você queira se representar, porque você já tem uma predisposição, uma pré-identificação com símbolos que você carrega dentro do seu coração. É claro que isso depende do momento que você esteja vivendo, né? Se você está deprimido, abatido pela perda de alguém, uma preocupação muito grande, uma doença muito difícil, se você estiver vivendo um momento de desemprego, de fome, você talvez faça uma representação, uma identificação com alguma coisa mais triste, mais sombria até mesmo. Mas isso não quer dizer que você é esse tempo todo. É apenas o momento que você está vivendo. Bem, então o autor ele fala justamente do perigo que nós temos de quebrar o segundo mandamento, de levantar para nós mesmos uma representação de Deus. E ele fala na página 22, no seu último parágrafo, né, que este mandamento impede o homem esculpir ídolos ou fazer imagens para representar a Deus. A proibição é óbvia. Qualquer tentativa de esculpir Deus em madeira, gesso, latão, ainda que bem adornados, com o mais raro metal deste mundo, o artesão apenas estaria reduzindo o tamanho de Deus e comparando a dimensão humana, porque ninguém tem a condição de conseguir conceber Deus em sua mente e fazê-lo de maneira representativa no material. É impossível. E ele cita aqui reduzindo o tamanho de Deus. Existe uma matéria na teologia que nós chamamos de reducionismo teológico. O reducionismo teológico nada mais é quando eu pego uma figura da Trindade e reduzo para que ele possa caber dentro da minha compreensão ou da forma que eu escolhi para poder lidar com esta representação. É muito simples você saber identificar isso. Se você for conversar com o testemunho de Jeová, para eles Jesus Cristo é o Miguel Arcanjo que apenas foi chamado e tornou-se filho de Deus. Reducionismo teológico. Jesus Cristo foi reduzido à posição de Deus para um arcanjo. Se você for conversar com outra pessoa de uma outra religião, como por exemplo os católicos, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, mas primeiro fala, Jesus é filho de Maria. Há um reducionismo, reduz a posição dele, a importância dele dentro da Bíblia para ser Jesus, filho de Maria. E Maria, ela é a pessoa mais importante, tanto que a igreja tem a máxima, né? Tudo com Jesus, nada sem Maria. Então isso é um reducionismo teológico. Os mormons, eles colocam Jesus Cristo dentro de patamar de que ele é irmão de Satanás. Então tudo isso reflete um reducionismo teológico. Então muitas das vezes nós estamos começando a reduzir a pessoa de Deus, ou do Senhor Jesus Cristo, ou do próprio Espírito Santo, dentro de uma forma que eu consiga lidar melhor. E isto é um erro muito, muito grande mesmo. O autor da lição, ele começa a defender, dentro da sua tese, o primeiro tópico, que ele fala bem assim: por que o homem tende a fazer esculturas e contraria o segundo mandamento? Bem, na minha compreensão, eu diria que porque é mais fácil.
Porque é mais fácil você se relacionar com aquilo que você consegue ver. É mais fácil você se relacionar com aquilo que você pode tocar. É mais fácil você desenvolver uma fé naquilo que você consegue compreender. É por isso que a Igreja Católica tem um tanto sucesso, porque a fé dela é muito elevada para o material. A pessoa ela toca na sua divindade, a pessoa toca na imagem, a pessoa ela se identifica muitas das vezes com as características daquela imagem. Então fica mais fácil, porque está tendo um contato visual. É como se você quisesse arranjar um casamento para você sem nunca sequer ter visto a foto do seu pretendente, da sua pretendente. Você casaria com uma pessoa assim se você não tivesse um diálogo com ela, não conhecesse ela, não tivesse visto o rosto dela nem nada, nem ouvido a sua voz? Você se casaria? Certamente não. Nós temos que ter um período de namoro para poder começar a conhecer e ver se realmente é a pessoa que nós queremos para ser nossa companheira, nosso companheiro para a vida toda. Então eu creio que o homem faz porque é mais fácil. E é claro, por causa do pecado. Porque, na verdade, uma divindade representada, ela não tem poder de exigir nada de você. Ela não tem o poder de dizer que o seu comportamento está errado. Essa divindade, ela não tem um poder de dizer que você precisa mudar o curso da sua vida. A divindade, ela simplesmente não fala com você, não se comunica com você. Salmo 115 é muito claro sobre isso. Tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não veem. E semelhante a eles, torna-se os que todos que o adoram. Então a imagem, ela não tem um poder de querer transformar em você uma pessoa melhor. Ela não te ensina, ela não faz nada por você. E por isso que geralmente as pessoas gostam da imagem representativa de Deus, como eles acham que é, porque é mais fácil lidar com alguém que não te incomoda, que cobra, que exige, que quer melhorar você. E nós, seres humanos, sempre temos uma tendência a não querer aceitar ninguém mandando na gente. Nós já temos uma certa rebeldia natural. O ser humano já é rebelde por natureza em querer não obedecer regras. Você pega uma criança e fala, não mexa aqui, o que ela vai fazer? Ela vai mexer. Você pega uma criança e bota sentada em um lugar e diz, olha, não sai daqui. Ela vai sair. E isso não somente com criança não, também tem adultos. Adultos também têm muita dificuldade em obedecer, tanto no serviço, como na escola, como também em outros lugares. Na igreja nós temos essas dificuldades. Então, nós temos uma natureza que não gosta de obedecer regras. Nós já temos uma natureza que não gosta de nada que venha de fora daquilo que seja a nossa própria vontade. Então, nós temos aqui justamente uma armadilha do coração para as nossas vidas. Eu às vezes começo a criar uma representação de Deus na minha vida e eu depois começo a me relacionar com esta coisa que eu estou criando para poder justamente justificar meu comportamento e dizer que não tem nada demais. Tá? Então, Israel, quando eles começaram a perceber que eles poderiam se fazer mais felizes, segundo a própria prisma deles, eles fizeram um bezerro de ouro. Eles sabiam onde Moisés estava, eles sabiam que Moisés estava no monte conversando com Deus. Eles estavam vendo como é que o monte estava com fogo e com nuvens e com fumaça. Eles sabiam que Deus estava falando, mas eles queriam alguma coisa que representasse a vontade deles para eles poderem fazer aquilo que estava no coração deles, que era a festa, que era a profanação. Então nós temos sim uma inclinação de rebeldia, de não dizer eu não quero, não concordo, eu não vou fazer da sua maneira. Mas para poder conseguir viver de maneira mais tranquila, eu faço essas representações que não conseguem transformar a minha vida, apenas se uso para justificar os meus próprios pecados. É claro que quanto mais perto de Deus eu fico, mais eu sinto a sua glória. E quanto mais longe de Deus eu fico, menos eu sinto a sua glória. Então, um reflexo da nossa vida já está justamente no sair, na nossa forma que nós estamos nos relacionando com Deus. Nós estamos buscando, muitas das vezes, uma forma de viver
que represente a nossa vontade e não a vontade de Deus. Ele cita na página 23, o autor, dentro desse mesmo tema que nós estamos vendo, porque o homem tende a fazer esculturas e contrária ao segundo mandamento. Ele fala no penúltimo parágrafo, fala bem assim, no concílio, né, ecumênico, tornou legítimo a veneração de imagens de santos católicos romanos e declarou herético todo movimento iconoclata, quer dizer, todo movimento de abolir a idolatria. Tá? Então tornou-se totalmente possível esse movimento lá que foi feito lá no Concílio Vaticano VIII, se não me engano. Aí diz ainda assim, a crescente veneração cresceu a veneração às relíquias chamadas de sagradas. Nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado também com essa inclinação, porque nós começamos a criar venerações, diferente de admiração, mas veneração. Se você liga a televisão, você vê aí pastores pedindo às suas ovelhas para que eles passem e toquem no pastor, toquem nele e que sintam o seu suor, porque serão abençoados, serão curados e outras coisas mais. Veneração. Você passa a colocar no homem o seu foco de bênção e de cura, seja o que for. É perigoso. Há cristãos que, quando chega o dia da ceia, fazem questão de ir para a igreja. O cristão acha que tomar a ceia gera santificação na minha vida e que eu vou ser um crente melhor. Isto torna-se perigoso. A ceia é um símbolo, como um batismo é um símbolo, são elementos que Cristo ordenou e nós usamos com bom prazer para lembrar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas tem cristão que quando não toma ceia fica, eu não tomei ceia e agora só mês que vem fica ansioso. Eu já vi crentes nessa minha vida cristã de 38 anos convertidos, já vi crentes sofrendo por não ter participado da ceia. Cuidado, ceia é comunhão. Você tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, então fique tranquilo, descanse o coração, aquieta a tua alma, Tá? Então nós temos sim uma inclinação sim. As religiões, geralmente todas as religiões, elas têm seus livros sagrados, todas elas. Né? Se a gente for começar a pesquisar as religiões, você vai ver que todas elas têm seus livros sagrados. E o que é o livro sagrado? É o livro que tem mais peso do que a própria escritura. Quando eles querem ver algum tema ou julgar o comportamento de algum membro, eles não vão para a escritura, eles vão para esse livro sagrado. E esse livro sagrado tem mais força que a própria escritura. E isso é um perigo muito grande. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única fonte de fé e prática. Nenhum outro livro, por melhor que seja a interpretação que ele faça da Bíblia, não representa nem de forma nenhuma a palavra de Deus, porque Deus escreveu a palavra dele para a glória dele e para nos ensinar, nos orientar. Então nós temos que tomar muito cuidado e não começar a criar uma veneração às coisas que não são representações de Deus ou que nós estamos criando para justamente fugir da responsabilidade em vir segundo a imagem de Deus. Ele ainda fala no finalzinho da página 23, ele fala bem assim, ele citando Gregório, tá? Que Calvino afirma, citando Gregório, que as imagens são para incultos e que imagem e escultura que tendem a representar a Deus são mentira e vaidades humanas. Simples a beça. Eu citei aqui a questão do casamento, né? Por que Deus também ele não quer que a gente tenha a imagem dele? Um motivo simples, porque ele disse que não, isso já é o suficiente. Mas vamos pensar um pouco mais. Alguém já viu a Deus? Não, ninguém nunca viu. Os apóstolos e as pessoas viram Jesus Cristo na época do Senhor Jesus Cristo, mas nós nunca vimos a Deus nos dias atuais. Tá? Porque Deus também, dentro de uma analogia, com uma comparação com o casamento, as pessoas quando elas casam geralmente baseando-se na beleza que a pessoa apresenta.
Tanto que é uma identificação de pares. A pessoa, ela geralmente casa com a outra por causa da beleza. Mas com o lidar com o tempo, a gente aprende a amar a pessoa e não o corpo que ela tem. Porque o corpo está sujeito a diversas situações. Ao envelhecimento, que é normal todo ser humano, envelhecer, a pele começar a ressecar, enrugar e tornar-se mais flácida a sua carne, a visão mais turva, a voz mais embargada, o raciocínio mais lento, a audição mais dificultuosa, todo o mecanismo se torna mais difícil, a respiração e o envelhecimento natural que Deus nos deu como bênção para nós. Então, se a gente casa por causa da beleza, quando chega uma fase dessa, a gente quer se separar porque a pessoa não é mais aquela que eu amei lá atrás. Na verdade, você amou o corpo, tem que amar a pessoa, as suas virtudes, os seus valores, aquilo que ela é por dentro, aquilo que ela deseja, aquilo que ela vive. Então, o que Deus quer de nós é que nós o amemos por quem Ele é, por suas virtudes. E a Bíblia é recheada das virtudes de Deus. A Bíblia não está preocupada em nenhum momento dar uma representação física de Deus, mas ela está preocupada o tempo todo em dar uma representação do caráter de Deus, dos atributos de Deus, dos valores de Deus, dos sentimentos de Deus, do comportamento de Deus, dos planos de Deus para as nossas vidas. A Bíblia representa Deus como pessoa. Então nós precisamos amar essa pessoa de Deus, do Senhor Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Esse é um dos motivos que Deus não quer que a gente adore imagens, porque nenhum ser, nenhuma representação pode haver para dizer de forma enfática que esse aqui é o Deus que nós conhecemos. Não existe forma nenhuma. Se não há palavras, muito menos formas que a gente possa se assemelhar. E no último capítulozinho, da página 23, ele cita aqui, que eu já falei um pouquinho, os símbolos da fé cristã por séculos não são necessariamente imagens que contrariam o segundo mandamento. A cruz, a Bíblia e os elementos da ceia do Senhor são ícones que despertam a fé. Em especial, nós, os batistas, entendemos como princípios que tais símbolos não conferem graça. Não conferem. São símbolos que nós usamos para nos ajudar a praticar nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Sem imagem. Tudo tem consequência. Toda desobediência tem consequência. É uma regra que Deus criou que Ele não vai desabolir nunca. Porque nós precisamos atender que todo ato há uma consequência. Se eu pratico uma desobediência, eu tenho que passar pela disciplina de Deus. Não é vingança de Deus. Não é vingança de Deus, é disciplina de Deus. Deus corrige quem Ele ama, Ele faz por amor. Israel pecou diversas vezes na sua história e Deus castigou diversas vezes, mas por amor. Por amor. Não foi para destruir, mas para ensinar. Então, dentro da visão de Deus, Ele não quer que a gente crie imagens, porque nós iremos sofrer com aquilo e gerar consequência. O autor da revista, nesse tópico 2, ele fala justamente da consequência da primeira, segunda, terceira geração e depois também da misericórdia de Deus para 1000 gerações. Ele faz um paralelo da grandeza da misericórdia com a grandeza da justiça de Deus quando nós somos desobedientes. Então, ele só está representando assim, olha só, Deus corrige, Ele pune, mas a misericórdia é muito maior. Isso tudo porque nós estamos muitas das vezes querendo que aquilo que nós cremos, da forma que nós cremos, né, eu gosto muito de uma missionária que ela cita, essa pessoa crê em Jesus da maneira dela. Então, muitas das vezes nós estamos crendo em Deus da nossa maneira, não como a Bíblia está nos ensinando. E às vezes a nossa vontade passa a ser nossa idolatria. Então nós estamos sujeitos à desobediência e às consequências da nossa desobediência. Pecado, muitas das vezes, não dói, mas depois traz um gosto amargo à beça. Precisamos ter consciência disso, para que a gente não viva
enrolado nos próprios pensamentos e enrolado na nossa própria forma de viver, achando que nós descobrimos a roda, e não é. Se você quer viver longe da idolatria, longe da consequência do pecado, viva segundo o padrão e modelo do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Muito simples mesmo. E para o terceiro tópico, ele fala assim, os benefícios aos que adoram apenas a Deus. E um dos benefícios é você tornar-se amigo de Deus. Deus, quando ele fala, já não vos chamo servos, mas chamo-vos amigo. Então, um dos benefícios é você tornar-se amigo de Deus, é você conhecer a Deus, você passar a ter confiança no caráter de Deus, você passar a ter confiança no amor de Deus, é você passar a ter confiança nos atributos de Deus, é você ter confiança quando você lê na Bíblia assim, porque estás abatido, a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então quando você lê isso, você lembra do caráter de Deus, da fidelidade de Deus em lidar com as nossas fraquezas e limitações, e você fala, não, Deus está cuidando, minha alma descansa, 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 porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Tem pessoas que quando enfrentam uma situação difícil, elas lançam mão daquilo que elas passam, colocar sua fé, que elas dizem, eu posso acreditar nisso aqui. Muita gente acredita no salário no final do mês, no início do mês. Muita gente acredita no plano de saúde que lhe dá acesso a um hospital de qualidade ou de referência. Muita gente acredita na roupa que veste, no salário que tem. Muita gente já confia na caderneta de poupança. Muita gente acredita em muitas coisas. E salmista ele fala, uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. O comportamento daqueles que creem em Deus é ter paz no coração. O resultado daquele que obedece a Deus é ter amigo como Deus. O resultado daquele que obedece a Deus, não praticando a idolatria, é confiar em Deus, não é confiar no homem. O resultado daquele que coloca a fé em Deus é que quando vai procurar emprego, não vai achar que chegando lá e vai convencer o entrevistador por causa de fatores A, B ou C, mas vai lá sabendo que se Deus quiser Ele vai te abrir a porta ou não. Você não vai confiar na pessoa, você não vai confiar na sua capacidade, você vai confiar em Deus, você vai tirar de você a idolatria de achar que você é capaz de conseguir alguma coisa. Tira de você a idolatria, você coloque Deus, obedeça a Deus e você vai ver como que as coisas vão surgir no seu coração cada dia mais da pessoa de Deus. E quanto mais você olha para a pessoa de Deus, menos você olha para você. Quanto mais você olha para os atributos de Deus, menos você olha para os seus atributos. Quanto mais você olha para o caráter de Deus, menos você olha para o seu próprio caráter. Quanto mais você olha para a pessoa de Deus, mais você se apaixona por Ele. E você pode descansar nisso. Então, um dos benefícios é você ter Deus como teu amigo. E para finalizar, nós estamos assim para pensar e agir. O autor ele faz algumas perguntas que é sempre próprias, né? E fala assim, para pensar e agir. Você consegue perceber que na atual sociedade existe adoração à imagem? Será que o horóscopo é um exemplo que fere diretamente o segundo mandamento? Será que na igreja evangélica desses nossos dias existe imagem e idolatria que materializam a fé e estão sendo utilizadas como mediadoras ao Deus invisível? Eu conheci cristão que olhava horóscopo, eu conheci cristão que confiava que ia ganhar um jogo de bicho, eu conheci, acredite se quiser, mas tem crente que lê horóscopo, tem crente que dá uma olhadinha lá no jogo de bicho, tem crente que gosta de fazer uma fezinha. Eu estou falando que é crente porque crente é todo aquele que crê, né? Agora cristão é aquele que é um Cristo menor, que imita exatamente a Cristo. A segundo, se o segundo mandamento nos adverte a não adorar
a Deus através de imagem e tampouco por elas produziam acesso a Deus, qual seria a forma correta de adorar ao Senhor? Em espírito e em verdade. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Bem, aí diz assim, e lá no finalzinho, que tal seria o nosso exemplo perfeito da imagem de Deus? O exemplo perfeito é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque dele, por ele, para ele, sempre, sempre, é ele a causa da gente viver. É ele a forma da gente buscar a Deus. É ele o modelo de tudo. É ele o Senhor Jesus Cristo. É ele, por causa dele, para ele que nós respiramos, é para representá-lo, é para buscá-lo, é para anunciá-lo, é para mostrar para esse mundo todo que há um Deus que nos ama e quer justamente cada dia mais falar aos nossos corações, cada dia mais. E Isaías 42:8 fala assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem a louvores à imagem de esculturas. Deus não troca a glória dele por aquilo que nós achamos que pode representar. Deus não troca, porque ele é Deus, ele é Senhor, e ele está no controle de todas as coisas, ele está no domínio de todas as coisas, não, e ele quer que a gente adore pela pessoa que ele é. E para encerrar, em Efésios capítulo 2, versículo 3 e 5, esses textos estão citados na revista dentro da lição. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus exemplos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pela graça com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, nós não precisamos de imagens, nós não precisamos de representações de Deus, a não ser que seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pela graça, nós estamos satisfeitos com o que Deus nos deu, porque é o suficiente para vivermos e comer com Ele aqui na terra e também lá no céu. Deus abençoe, fique com o Senhor Jesus Cristo hoje e para todo sempre. Amém.